Deus, querido Pai, obrigada, Senhor, pela oportunidade que estamos tendo de aqui estarmos, de participarmos desse encontro, aonde nós ampliamos o nosso entendimento sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Que essa reunião, portanto, transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi. Vamos lá, Celi. Vamos lá. Continuar com... Nós estamos no capítulo ainda sobre o esquecimento passado, né? Não vale a pena a gente correr, nós estamos fazendo um estudo sistematizado do Livro dos Espíritos e nós não vamos nos formar nisso aí, a gente não vai receber diploma. Não. Então, não estamos disputando maratona, então vamos caminhando devagarinho e não deixando assim nada de dúvida que a gente possa tirar, porque tem coisas que a gente não consegue, né? Que a gente não consegue fazer, não consegue sanar certas dúvidas. Mas uma grande parte dos nossos questionamentos a gente consegue encontrar as respostas aí com Kardec. Nós ficamos de estudar essa foi lida por último, né, na semana retrasada, no finalzinho da nossa reunião, para anunciar a reunião seguinte, que é essa daí. Nós terminamos o comentário de Kardec falando que não há no esquecimento dessas existências passadas, sobretudo quando foram penosas, alguma coisa de providencial onde se revela a sabedoria divina. Né? Então, claro que sim. Né? Tem coisas que a gente pensa assim, eu não gostaria de lembrar disso. Então, tem coisas na nossa vida que a gente não gostaria de ficar lembrando, não foram boas. E, com certeza, nós temos muitas coisas desagradáveis e ruins para lembrar em nossas vidas passadas. Porque hoje, nesse momento, é o melhor que temos para nós. Nós nunca estivemos, em momento nenhum da nossa vida, melhor do que estamos agora. Que a lei da evolução é uma lei divina. Quando a gente fala assim, mas né, tem pessoas que passam por uma vida e não aprendem nada. Não, isso não é possível. Aprende. Só não quer estabelecer o aprendizado, ou não quer porque não convém, mas sabe, tem esse conhecimento. Só não colocou em prática, mas tem. Todos nós aprendemos a cada minuto da nossa vida. Em um minuto da nossa vida, a gente pode resgatar uma vida inteira. Quando a gente fala da questão da eutanásia, que as pessoas falam, mas qual a razão daquele sofrimento? Qual a razão daquela situação? A pessoa sabe que ela não vai ficar boa, sabe que ela tem uma doença incurável, que não tem jeito, sofre dores horríveis, a família em volta sofre muito, mas o Espiritismo não abona abreviar a morte, no caso, né? Abreviar a vida e antecipar a morte. Então, não é uma recomendação que a gente vai encontrar na doutrina dos Espíritos. Parece que isso está sendo estudado aí, não sei, na nossa legislação. Eu já ouvi alguma coisa, né, sobre isso. Mas, muitas vezes, os Espíritos nos falam isso, naquele minuto final da vida, uma alma pode ter ali um entendimento e uma compreensão, porque a gente nunca está abandonado, nós estamos sempre cercados pelos bons espíritos, quando a gente está merecendo isso, quando a gente entra em sintonia, porque eles não nos abandonam, o nosso anjo da guarda não nos abandona. Então, toda entre aspas, aí uma torcida no mundo dos espíritos, dos bons espíritos, para que a gente dê certo, para que a gente alcance uma vitória boa,
também no mundo dos espíritos. Quando a gente fala mundo, né, naquele aglomerado dos espíritos, na dimensão dos espíritos, quando eles não são bons, para que a gente também não dê certo, para que a gente também erre bastante, acumule bastante dívidas e vá lá engrossar a fileira deles. Então, naquele momento, um espírito pode ter, desse finalzinho aí, a chance de reconhecer seus erros, porque a dor proporciona isso. Aprende-se muito mais pela dor do que pela alegria. Porque a alegria, a felicidade, as graças, nós somos tão egocêntricos, né, que a gente acha que é um presente do céu, é uma obrigação de Deus, né, nos oferecer coisas boas. E como elas agradam, como nos fazem bem, essas dores, essas alegrias, não nos incomodam, pelo contrário, né, nos fazem bem. Mas a dor incomoda. A dor, o sofrimento, a doença, tudo isso incomoda muito. Chama muito mais a atenção. Até porque a maioria dos espíritos inferiores acha que é injustiça o que está acontecendo com eles. Que nunca fizeram nada para ter isso ou aquilo, para ter essa ou aquela doença, sempre foram disciplinados. Mas a gente já aprendeu aqui na doutrina, continuamos a falar sobre isso, que tem as causas atuais e as anteriores de aflição. Fazemos uma escolha de provas para reencarnar e trazemos ali, no nosso planejamento, desenvolver determinadas doenças, passar dores e sofrimentos por conta de um resgate daquilo que fizemos no passado de muito errado. Então, existem essas dores cujo livre-arbítrio não está mais atuando na encarnação atual. Atuou nasquelas passadas, quando nós tínhamos oportunidade de não errar e erramos. Ali que ele atuou. Aí, nesse caso, como toda ação carrega uma reação, toda causa tem uma consequência, a gente não escapa nesta vida das consequências de atitudes tomadas por nós em outras vidas. Por isso que muitas vezes o espírito aqui, a alma aqui encarnada, ela se acha injustiçada pelo que ela está passando, já que ela não fez nada para estar sofrendo aquele problema. Mas a doutrina explica, somos almas reencarnadas. Então, o fato de estarmos com uma nova personalidade não quer dizer que não tenha sido aquele delito provocado e feito por nós, sim. Né? A gente até já falou, Zé Manel, que gostava muito desse exemplo, se a gente passar o conteúdo da Coca-Cola, né, da garrafa de Coca-Cola, que é esse conteúdo da Coca, passar para uma garrafa de Fanta, ele não vai deixar de ser Coca-Cola. Embora esteja numa garrafa de Fanta, ele vai ser Coca-Cola. E é assim, embora a gente mude de aparência, de personalidade, persona, né? O que nós temos é uma persona. Isso vai morrer. A Sueli, a Ângela, o Paulo, a Magui, todos morrem. Essas personalidades morrem. Tanto que está lá no Evangelho, a gente fala, tá? Vocês ficam falando em reencarnação, está lá na Bíblia que a gente só morre uma vez. Eu nunca vi ninguém morrer duas, vocês já viram? Realmente, a gente só morre uma vez. Eu nunca vi um morto mesmo levantar do caixão para morrer depois. Não, se ele levantou é porque ele não estava morto, ele estava letárgico, cataléptico, ele estava, né, qualquer problema, mas não tinha morrido ainda. Porque realmente só se morre, a personalidade, a pessoa, só morre uma vez. Agora, aquela alma não morre nunca, nenhuma. Não morre nunca. A alma é imortal, o espírito é imortal. Então, aquele espírito entra na dimensão espiritual, na erraticidade, e ele vai pegar uma outra personalidade para ele dar sequência à sua caminhada evolutiva. Então, é óbvio que ele que cometeu os delitos, e não o corpo. O corpo não faz nada. O corpo é uma roupa para a alma.
né? O corpo sem a alma não se mexe. Por isso que o corpo morto não escuta, não anda, não se movimenta, ele está morto. Quando a alma deixa o corpo, acabou. Ela retira os fluidos que acionam os filamentos nervosos do corpo, o corpo morre. Está morto. Então, realmente, não vai morrer 2 vezes, que ele já morreu. Então, aquela personalidade morre com o corpo. A Sueli vai morrer com o corpo, a Ângela vai morrer com o corpo, cada um aqui vai morrer com o corpo. Cada personalidade dessa não existe nunca mais. Ela não tem existência. Tinha enquanto essa alma estava encarnada. O que se emancipa, o que é imortal, é o espírito. Ele não é Paulo, não é Ângela, não é Sueli, ele é um espírito. Ele é um espírito. Agora, quando ele vai adquirir um corpo para ele dar sequência à sua caminhada evolutiva, ele precisa de uma personalidade masculina ou feminina, porque a alma não tem essa opção. A alma não tem essa sexualidade, ela tem a força do sexo, mas não tem a sexualidade, é do corpo isso. Ela tem a força genésica, ela não é homem ou mulher, mas a partir do momento que ela encarna, ou ela é homem ou ela é mulher. Ela se torna no corpo físico ou do sexo feminino ou do sexo masculino. Não tem mais nenhum, né? Então é todos ou todas. E nem Deus que me perdoe, todes, pelo amor de Deus, né? Isso aí, eu não sei se me fez rir quando eu ouvi, ou se me fez chorar, ou se despertou em mim algo bem pior. Bom, é o seguinte, a personalidade morre, né? A personalidade morre. O que vai sair é a individualidade, e é para a evolução dessa individualidade que a gente tem as personalidades. Então, o espírito reencarna num corpo masculino ou num corpo feminino para que ele dê sequência à sua evolução, à sua caminhada em busca da perfeição, que será sempre relativa e nunca absoluta, né? Então, nesse caso aí, a lembrança de nossas individualidades, olha só, a lembrança de nossas individualidades anteriores teria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos extraordinariamente. Em outros, exaltar o nosso orgulho. E por isso, mesmo entravar o nosso livre-arbítrio. Deus nos deu para nos melhorarmos justamente o que nos é necessário e suficiente. A voz da consciência e nossas tendências instintivas, tirando-nos aquilo que nos poderia prejudicar. E o que é que nos poderia prejudicar? A lembrança do passado, de tudo. Porque se nós formos lembrar do passado, nós vamos lembrar de tudo. Nós vamos lembrar dos detalhes das nossas vidas passadas, como o espírito lembra quando ele deixa o corpo. Claro que isso não é imediatamente. A alma, ao deixar o corpo, ao desencarnar, ela entra na erraticidade, ela entra na dimensão dos espíritos em estado de perturbação. Ah, mas todo mundo? A maioria. Somos espíritos inferiores. Somos muito atrelados, agarrados ao corpo físico. Então, quando deixamos esse corpo, sempre vai haver um tempo aí de perturbação daquele momento da morte. Não dói. Segundo os espíritos, morrer não dói. Mas, muitas vezes, o espírito não sabe o que aconteceu com ele. A alma desencarnou.
voltou para a dimensão espiritual, ela volta a ser espírito. Mas ele está naquele estado de perturbação, ele não sabe o que aconteceu com ele ainda. Ele vai para casa, ele vai para o trabalho. Zé costumava brincar assim, olha, a hora que vocês começarem a conversar com alguém e ninguém ouvir, a hora que vocês começarem a desempenhar uma tarefa e não conseguir realizá-la da maneira como vocês faziam, morreram, tá? Não estão no mundo dos vivos, mas não. Estão na dimensão dos espíritos. Quem lembra daquele filme? Eu esqueci o nome. Eu já falei que isso é a pontinha do DNA com data de validade vencida, né? Não vamos atribuir a Covid, não, porque agora o esquecimento é Covid. Até quem não teve Covid está esquecido, porque é Covid, né? Sequela. O meu é DNA vencido mesmo. Ainda que seja só a pontinha, mas é. Magui, você é boa nisso. Como é que é o nome daquele filme do psicólogo? Hã? Aquele do psicólogo. Que é aquele psicólogo que trata do garotinho. Esqueci o nome do filme. Ele era um psicólogo e tratava de um menino que via os espíritos. Sexto sentido, tá vendo? Tem muito DNA bom ainda aí, ó. Que não tá... Pode até ter tido Covid, mas, ó, tá bom, né? DNA. Então, nesse filme, no Sexto Sentido, o que acontece ali? Vocês precisam rever. Porque aquilo ali, uma vez, não dá. Para entender tudo, tem que ver aí umas 3 vezes daquele filme. E prestar muita atenção. Que a gente encaixa ele aqui na doutrina espírita, mas tem que prestar muita atenção nesses detalhes aí. Ele achava que a esposa estava zangada com ele. Tanto que ele ia para o restaurante com ela. Ela pedia o prato, como se ela pedia mesa para 2, porque ela não suportava a ausência dele. Ela estava acostumada a sair. Então, ela pedia mesa para 2. Eles colocavam a mesa para 2. Aí ela ficava ali lembrando do tempo que ela ia com ele para os restaurantes. Só que ele, atraído pelos pensamentos dela, e porque ele ainda estava muito próximo da Terra e das atividades, ele não sabia que ele tinha morrido, ele não sabia. Ele ia para o restaurante também. Sentava-se à cadeira. E ali começava a conversar com ela. E ela, nos pensamentos dela, ela acabava respondendo ele, não que ela estivesse ouvindo ele, porque eram aqueles diálogos que eles já estavam acostumados a ter. Ele trabalhava muito, ela reclamava que ela ficava sozinha. Então, ele achava que ele estava vivo. Então, ele ia para com ela, ele ficava... Tanto que ele via aquele amigo dela que ia à casa dele, né, que era amigo mesmo, ele até gostava dela, mas ela não queria um relacionamento com ele. Ele sentia ciúme dela. Então, o espírito, ao desencarnar, ele ainda vivencia aquelas atividades, ele ainda não entendeu que ele desencarnou. Então, o filme é belíssimo, ele se aproxima muito da realidade, né? O filme é muito interessante, tem alguns que são realmente muito próximos, né? Alguns filmes não têm compromisso com a doutrina, nem deve, né? Nem deve. Mas alguns se aproximam muito. Ghost foi um que também se aproximou bastante da doutrina dos espíritos. Então, a alma, quando ela se emancipa, tanto que ela não lembra, às vezes ela fica pensando, eu estou falando com a pessoa não ouve, não fica zangado comigo. No filme isso tem esse diálogo dele, né, com ela, e ela realmente ela não estava vendo ele, né? E ele achava que ele estava vivo e que ela não queria conversa com ele, que ela estava zangada com ele. Né? Então, isso acontece muito, né? Acontece muito entre
no nosso nível de evolução. É muito pequeno, gente. A gente é muito inferior ainda. Não somos, né, não estamos naquela classe dos malévolos, que gostamos, né, que nos comprazemos com a infelicidade das pessoas. Não é isso. Mas a gente está muito aquém ainda. Nós temos uma caminhada muito grande para nos tornarmos bons espíritos. O fato de não estarmos na ordem dos bons espíritos não quer dizer que somos maus, não somos maus, mas ainda carregamos aquelas inferioridades, aquelas paixões, né? Perdão. Ainda carregamos as nossas paixões. E não entendemos, muitas vezes, o que acontece conosco aqui nas nossas encarnações, todas, né? Fazemos muitas coisas de errado. Aí, lembrar dessas coisas vão nos causar problemas, vão nos tirar, muitas vezes, da liberdade de agir direito, querendo consertar algo que a gente já fez lá atrás de forma errada. Por isso que o esquecimento é uma grande bênção. E nós conseguimos, através da nossa intuição, das nossas tendências instintivas, saber os erros que nós cometemos no passado. Principalmente aqueles que nos levaram a fazer algumas escolhas que geram sofrimentos hoje, que são classificados de causas anteriores de aflições. Aí os espíritos bons que nos socorrem, que nos assistem, que torcem para a nossa vitória, nos intuem muito sobre determinadas atitudes que a gente quer tomar. Quantas vezes a gente fica em dúvida ao tomar alguma decisão, embora estejamos assim, magoados com alguém, ofendidos, e queremos, às vezes, tomar alguma atitude, os espíritos nos intuem a pensar, a analisar a nossa situação, dar um tempo, por isso que a gente nunca pode agir de cabeça quente, porque se estamos passando por determinada situação, é porque aquilo faz parte daquelas escolhas que a gente fez, principalmente com aqueles que vêm junto, né? Na família, no trabalho, na vizinhança. Muitas vezes a gente fala assim, ai, que coisa horrível, odeio esse vizinho. Pois é, ele pode ser um daqueles que embarcou junto com a gente aí e que vai nos trazer determinados aí desconfortos e vai nos ajudar a desenvolver, muitas vezes, a paciência, né? Porque isso aí é uma das virtudes que eu acho que a maioria dos espíritos encarnados em planos de provação e expiação tem que desenvolver. Às vezes a gente fala assim, mas eu tenho paciência, eu sou uma pessoa bem paciente. Será que é? Ou tem apenas uma tolerância? Tem gente que a tolerância é zero, né? Não aguenta nada. Mas tem gente que tem o pavio mais longo. E aí tolera certas coisas. Mas paciência de verdade é a maior de todas as virtudes. Porque ela puxa um monte de outras. A paciência é a maior de todas as virtudes. Então, ela é rara no mundo, nos mundos inferiores. O que nós temos é tolerância. E, através do exercício da tolerância, a gente vai desenvolvendo a paciência, que é necessária. Que a paciência nos faz compreender a nossa situação de vida, a nossa realidade. Coisas que, muitas vezes, a tolerância tem um determinado limite aí para isso. Então, quando a gente quer desenvolver a nossa sensibilidade, a nossa compreensão de vida, nós precisamos dessa tolerância. A gente não consegue fazer isso, né?
a gente comete um engano, principalmente as pessoas que têm uma tolerânciazinha maior, comete um engano, uma coisa, se chateia muito com isso. Fica muito aborrecido, fala, poxa, eu podia ter aguentado um pouquinho, eu podia ter calado a boca, eu podia ter tolerado um pouquinho mais. Sabia que fulano era pavio curto, fui lá e acendi rápido. Né? Então, a pessoa logo ela começa a se culpar. E isso é bom, isso mostra que ela está entendendo a situação. Então, em certos casos, lembrar de coisas ruins que nós fizemos no passado, até nessa vida mesmo, dói. É ruim para a gente. A gente fala assim, poxa vida, eu não quero lembrar disso que eu fiz, não quero lembrar disso que eu falei para fulano, não quero lembrar. Já pedi perdão, fulano me perdoou, mas eu não consigo me perdoar. Né? Então, essas lembranças, mesmo da vida atual, não são boas. Quem não tem alguma lembrança, que quando lembra, começa a doer um pouquinho a consciência e dá dor no coração? Eu tenho várias, né, que eu gostaria de não ter feito. E quando eu lembro, eu digo, eu quero esquecer disso. Se eu pudesse passar uma borracha nisso para não ter que lembrar. Imaginemos lembrar das vidas passadas, onde fizemos coisas horrorosas, fizemos mesmo. A gente fez. Nós não fomos melhores. Nós estamos, nesse momento, na nossa melhor fase. Mas já fizemos muitas coisas erradas. Aí, quando vem aquela vontade de tomar uma decisão que vai nos levar a uma atitude daquelas que a gente já teve, das quais nós nos envergonharíamos, o anjo da guarda vem e ameniza. Aí fala conosco, os espíritos bons, durante a noite, a emancipação pelo sono, conversam com a gente, falam, olha só, olha o que resultou essa atitude sua lá atrás, olha só, não faça de novo. Então, nós não estamos aqui entregues à própria sorte, não é assim. A gente não tem a lembrança de tudo, mas a gente tem isso aí, a voz da consciência. E essa voz da consciência é a voz dos espíritos, é a voz do anjo da guarda, nos alertando. Né? Então, se a gente quer saber o que foi, analisemos as nossas tendências. Aquelas que a gente custa muito a se livrar. Aquelas que a gente tem medo que alguém lembre, que alguém saiba que a gente tem essa tendência, que a gente não conta nem para os amigos, que a gente se envergonha. Isso aí foi o que a gente fez lá atrás, lá nas encarnações passadas. E os espíritos garantem isso, né? Então, quer dizer, esse esquecimento do passado nos tira aquilo que nos poderia prejudicar, que é lembrar de tudo. Sem contar isso aí, ó. Acrescentemos ainda que se tivéssemos a lembrança de nossos atos pessoais anteriores, teríamos a dos atos alheios. E esse conhecimento poderia ter os mais desagradáveis efeitos sobre as relações sociais. Imaginemos, porque por que a gente não ia lembrar? Quando a gente comete um ato que a gente não gosta aqui na vida atual, se a gente não estava sozinho, se tinha alguém junto fazendo a mesma coisa, quando a gente lembra do que fez, a gente lembra que fulano, beltrano, ciclano também fizeram. Também estavam no grupo, não é? Ou a gente vai lembrar só que nós estávamos? Não. Nós vamos falar, mas fulano, beltrano, ciclano estavam também. Pois é. Lembrar das vidas passadas é lembrar também do que aquelas almas que hoje estão vivendo conosco, que pode ser nosso pai, nossa mãe, nosso companheiro de jornada, né, na vida, nosso vizinho, nosso colega de trabalho. E aí? Nossos filhos, pensa. Pensa que a gente pode ver, se a gente lembrasse, podia lembrar, quando olhasse para um filho, o que ele fez com a gente lá no passado. Ou o que nós fizemos com eles lá no passado.
Olha o sofrimento, gente, olha o tamanho desse sofrimento. Como que isso poderia nos auxiliar a reformar isso aí, a resgatar isso aí? Iríamos ficar mesclados pela mágoa, pela humilhação, pela raiva, pela culpa. Esses sentimentos não deixariam que a gente resgatasse o nosso passado. Lembrar que fulano... E sem contar que seria uma invasão na privacidade das pessoas. Por isso que os profissionais, né, que trabalham com regressão a vidas, no plural, vidas passadas, porque quando é vida passada, é até o útero. Quando se fala em regressão à vida passada, é a gente lembrar daquilo que aconteceu na gestação, durante o parto. Isso a gente lembra. Regressão à vida passada. Vai haver um trabalho que vai nos alterar, né? Alterar a nossa consciência, e a gente vai lembrar que estão gravadas no nosso arquivo mental. Essas coisas estão gravadas. Já comentei aqui com vocês que muitas vezes os adolescentes, naquele período difícil que eles passam, de entendimento da vida, né? E de aceitar o controle da família e outras coisas mais, eles falam coisas para a gente que eles ouviram quando estavam ainda com seu corpinho sendo formado no ventre da mãe. Porque o espírito não está lá dentro. O espírito, quanto mais cedo a gravidez de 2 meses, 3 meses, o espírito está muito lúcido ainda. Não está totalmente, porque a partir do momento que ele foi avisado que ele ia reencarnar, ele passa por um processo psicológico para uma reeducação psicológica para que ele ocupe um corpinho que vai estar todo dependente, que não sabe fazer nada. E ele é livre. Então, ele passa por isso. Também acontece isso da mudança de polaridade de um corpo que ele possa ter tido masculino, se ele for ocupar um corpo feminino. Também passa por um processo de adaptação psicológica para mudar a polaridade. Muitas vezes isso não consegue ser feito totalmente. Então, nós vemos, muitas vezes, um corpo masculino, uma alma num corpo masculino, com assim, atitudes femininas, com uma certa leveza, com docilidade, com atitudes femininas. E isso pode ocorrer ao contrário. Nós podemos ver uma alma, né, num corpo feminino com atitudes mais masculinas, porque não foi feito adequadamente, não conseguiu a própria alma, não é que não foi feito pelos espíritos, a própria alma não conseguiu fazer essa inversão totalmente. Aí renasce assim, não estamos aqui, eu vou tirar de foco a questão de homossexualidade, que isso é um caso à parte que o Espiritismo explica muito bem, mas não é esse caso que eu estou falando. Esse caso aqui, não existe inversão de psicologia com o corpo, não, tá? Apenas detalhezinhos, apenas aquela situação. George Sand e Chopin foram exemplos disso. Chopin era uma alma feminina num corpo masculino. E a mulher que adotou o nome masculino de George Sand era um corpo feminino com uma alma, com uma psicologia masculina. Tanto que ela tinha, todo o comportamento dela era muito voltado para isso. Uma das sonatas bonitas que ele escreveu, não sei se foi Pingo d'Água, não acho que não é esse nome, estou falando bobagem, mas é relacionada a uma água pingando.
porque começou a pingar na calha e cair dentro da casa. Aí, quando ele viu aquilo, ele foi para o piano e fez uma composição belíssima. E ela saiu para procurar alguém para consertar a calha. Então, são essas atitudes, assim, não quer dizer, né, não estamos tratando aí de homossexualidade, não, né? Então, eles eram um casal bem bacana, os dois. Ele era marido da George Sand, só que ela tinha essas atitudes, assim, né? E não tinha nada a ver com essa questão da feminilidade ou da masculinidade física. O corpo era totalmente adaptado à psicologia, só que tinha tendências pelo tempo, muitas vezes, que o espírito passa num corpo masculino ou num corpo feminino. Então, para mudar essa psicologia, e isso é necessário, os espíritos nos explicam que as almas, os espíritos, precisam adquirir todas as experiências necessárias para chegar próximo à perfeição. Então, a gente sabe que as atividades femininas e masculinas são diferentes, devido aí também ao corpo físico, né? Bastante diferente o homem e a mulher. Então, a gente aprende que, ao reencarnarmos, precisamos de esquecer do passado, porque não é justo que a gente fique lembrando que fulano, beltrano, ciclano fizeram lá atrás. É uma invasão, porque a gente olhar para a pessoa e falar assim, olha, eu fiz isso, mas você também fez. Olha que coisa horrível. Né? Se isso é um problema na encarnação atual, com as atitudes tomadas na encarnação atual, imagine em todas as outras. Iríamos enlouquecer, a gente não ia ter a menor chance de resgatar o nosso passado. Não teríamos essa oportunidade. Então, Deus faz tudo muito direitinho, né? Não havendo sempre motivo para nos orgulharmos do nosso passado, é quase sempre uma felicidade que um véu seja lançado sobre ele. Ora, uma pessoa que está presa, né? Uma pessoa que está presa, está no presídio. Quando ela cumpre a pena dela, que ela sai, ela vai procurar emprego, ela tem uma ficha que ela estava presa. Nem todo mundo vai levar em consideração que ela cumpriu a pena, que ela se modificou, que ela aprendeu. Nem todo mundo. Uma pessoa teria, principalmente, dependendo do crime que a levou a cumprir uma pena, teria receio, né, de contratar essa pessoa para trabalhar na casa dele, na empresa mesmo. Dependendo da situação, ela não consegue. Aí precisa daquela assistência, né, do pessoal que é designado para isso, para tomar conta. Não sei bem qual é o nome que se dá para isso, mas ele está sempre supervisionado e tudo. Então, o que uma pessoa como essa, que tem consciência que se recuperou, se arrependeu do que fez, cumpriu a pena e saiu da prisão, o que ela gostaria? De ir para um lugar que ninguém conhecesse ela e que ela não tivesse que levar nem a nada que ela foi presa e que ela pudesse realmente recomeçar. Pedir um emprego e começar a trabalhar. Isso ela desejaria. E é isso que acontece com a gente. Quando a gente reencarna, que a gente entra no mundo material com uma outra personalidade, tudo que a gente quer é poder resgatar o nosso passado para a gente poder dar conta do plano que nós fizemos. Quando a gente não lembra do que fez, a gente dá conta. Só não dá conta se a gente não estiver ouvindo a voz da nossa consciência. Aí a gente sai dessa vida aí devendo algumas coisas, acumulando dívida que não era para acumular. Isso concorda perfeitamente com a doutrina dos espíritos sobre os mundos superiores ao nosso. Nesses mundos, onde não reina senão o bem, a lembrança do passado nada tem de penosa. É por isso que neles se recorda com frequência a existência precedente, como nos lembramos do que fizemos na véspera. Quanto à passagem que se possa ter tido por mundos inferiores, a sua lembrança nada mais é, como dissemos, do que um sonho mau.
Quer dizer, quando o espírito sai dessa faixa da inferioridade, que ele entra como um espírito bom, ele não tem mais as paixões, o orgulho, a vaidade, sentimentos de vingança, ele não tem mais nada disso. Aí ele tem essa lembrança, que quanto mais o espírito evolui, mais consciência das vidas que ele viveu, ele tem. Quanto mais inferior é o espírito, mais camuflado isso fica para que ele tenha chance de se refazer. Deus é soberanamente justo e bom. Então, quando o espírito está num mundo superior, é porque ele já saiu da ordem de espírito inferior. Ele não tem mais sentimentos inferiores, ele não tem mais paixão nenhuma. Aí ele lembra das coisas que ele fez como um sonho mau, né? Um sonho que ele passou. Quando a gente, às vezes, acorda de um sonho que a gente não gostou, é uma alegria, né? Abrir os olhos. Que a gente fala assim, meu Deus, eu estava sonhando. Ou melhor, tendo um pesadelo. E a gente acorda feliz. Então, quando o espírito está no mundo superior, ele não vai sofrer mais com aquilo que ele vai lembrar, que ele tem certeza que ele não vai mais cometer aqueles enganos. Né? Então, ele não é problema para ele. Agora, na nossa condição é. Uma das maiores dores que a gente passa é o arrependimento. Eu fiz uma palestra há pouco tempo sobre arrependimento. A pior coisa, a pior dor que existe é essa. Porque não tem remédio para ela. Não tem sossego. A gente não tem como. A gente, se é arrependimento, não é remorso, o remorso é passageiro. A gente justifica o nosso remorso pela atitude das pessoas. Põe a culpa nos outros. Né? Põe a culpa nos outros. No arrependimento, a gente não põe. Quando é arrependimento, a gente fala, o culpado fui eu. Fulano pode ter feito o que fez, podia fazer o que fosse, mas eu não podia ter feito isso, o que eu fiz. Então, isso mostra amadurecimento da alma. Isso mostra uma alma amadurecida. Então, embora o arrependimento seja muito dolorido, nos faça sofrer muito, mas ele demonstra um pouco mais de evolução. Ele demonstra uma alma mais madura, porque reconhece o próprio erro. Já não bota mais a culpa naquele outro. Há pouco tempo, eu acho que, não sei se foi no arrependimento, eu acho que foi, quando eu citei uma historinha de Portia Nelson, que fala sobre o buraco, caindo no mesmo buraco. É uma historinha curtinha, em 5 parágrafos. Biografia em 5 parágrafos. Que fala que a pessoa caiu no buraco, saiu de casa, caiu no buraco, ficou ali, culpa do buraco, né? Não foi culpa da pessoa, demorou, saiu do buraco. No dia seguinte, ela sai de casa, ela cai no mesmo buraco. E assim vai até que ela realmente compreende que ela está caindo no buraco porque ela não se desvia dele. O buraco está lá. Ela não tem que cair. Ela passa do lado. Até que no último parágrafo, ela muda até de rua. Ela passa pela outra rua. Isso é amadurecimento da alma. Enquanto ela culpava o buraco, quem fez o buraco, ela não amadurecia, ela demorava a sair do buraco. Quando ela começou a achar que a culpa era dela, ela saía rapidamente do buraco. Porque isso gera amadurecimento, você assumir a sua culpa. Mas dói, porque você fala, meu Deus, como que eu fiz isso? Né? Aí o outro amigo vem querendo amenizar a gente, ajudar. Fulano, mas foi porque fulano fez. Não é fulano que falou nada. Fulano podia falar o que fosse, eu não podia ter feito o que fiz. Entendeu? Isto é amadurecimento. Então, a doutrina concorda, e isso concorda perfeitamente com a doutrina dos espíritos sobre os mundos superiores ao nosso. Isso é muito importante a gente gravar.
Nesses mundos onde não reina senão o bem, a lembrança do passado nada tem de penosa, ó, nada tem de penosa, não nos fará sofrer. E a lembrança do passado, da atitude de outras almas, não nos fará ver aquilo ali com maus olhos, e sim com a situação que a gente também se encontra, né? Fez isso, se encontrava, no caso, fez isso porque não conhecia nada melhor. E aí que a gente vai vendo que nós precisamos aceitar os nossos erros, mas não ficar repetindo esses erros, porque aí é abdicar da maior conquista do espírito humano, que é o raciocínio sem limite, né? 395. Podemos ter algumas revelações sobre as nossas existências anteriores? A gente pode lembrar? A gente não lembra do passado, tudo bem, nascemos com a bênção do esquecimento, a gente pode lembrar? Podemos ter algumas revelações? Olha aqui de cara. Nem sempre. Nem sempre. Então, quer dizer que podemos, mas não é sempre. Então, quando é algo que nos atrapalha muito, como eu falei, alguns terapeutas, alguns médicos, psiquiatras que abordam a questão de visita a vidas passadas, regressão, e não a vida, né? Porque isso é comum, mas há outras. Isso aconteceu com Brian Weiss no livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, porque ele foi levar a sua paciente, Caroline, a regredir a vida passada, o início da vida dela, só que ela foi além. Ele não teve essa intenção, mas ela foi, porque isso já estava previsto. Esse livro é belíssimo, quem não leu, tem que ler. Só o primeiro dele. Os outros são apelativos, mas só o primeiro. Muitas Vidas, Muitos Mestres, do Dr. Brian Weiss. Ele relata ali a reencarnação à luz da ciência, né? Explica até o fato dele ter ido fazer psiquiatria, porque ele era cardiologista, ele estava fazendo residência em cardiologia, mas ele perdeu um bebê que ele não pôde curar, e nem os seus amigos. Ele morreu. Aí foi um transtorno imenso, a vida dele deu uma virada, e ele resolveu fazer psiquiatria para entender esse processo todo que aconteceu com ele. E era tudo que tinha que ser feito, porque ele reencarnou para escrever esse livro que aí deu um toque científico, uma prova científica aí da reencarnação. É muito interessante. Então, a Caroline, quando ela regrediu, ela lembrou o pediatra que era namorado dela, ele participou da vida dela no passado, o próprio Brian Weiss também foi personagem da história dela no passado. Então, olha como que isso fica, né? Assim, é uma invasão de privacidade. Mas, às vezes, esses terapeutas, quando conversam com a pessoa, sentem necessidade de fazer essa regressão por conta de minimizar ou então até sanar a situação que a pessoa está passando. No caso dela, ela foi para a mão do Dr. Brian Weiss que ela estava ficando dentro de um armário, de um guarda-roupa. Ela não botava, nem na casa ela ficava. Não engolia remédio nenhum, não conseguia, engasgava. Então, ela estava sem condição de viver. Foi quando, então, esse pediatra, que era amigo dele, pediu que ele fizesse uma consulta com ela e visse o que poderia ser feito para ela. Então, eu assisti várias entrevistas de psiquiatras não espíritas, né, que fazem isso, a regressão a vidas passadas, mas todos eles recomendam e avisam, né? Não é recomendam, colocam a pessoa, dá o conhecimento à pessoa de alguns prejuízos que possam acontecer. Porque quando se faz uma regressão a vidas passadas, você não vai lá. Você já passou por lá. Aquilo está no passado. Aonde que essas vidas estão? Em você.
estão no seu arquivo mental. Então, eles colocam a pessoa num estado alterado de consciência, abrem o canal com você mesmo, e você, então, traz essas memórias ao seu nível de consciência. Então, você não vai para lugar nenhum. Você não vai para o passado, que isso não existe. Você não vai lá, você traz a sua lembrança ao seu nível de consciência. E se o terapeuta não for muito hábil em fechar essa porta da lembrança, você vai ficar com ela. Aquilo que estava lá no seu arquivo mental guardadinho vai ficar no seu nível de consciência, e aí aquilo que você queria resolver vai piorar. Porque você vai ficar sabendo o que aquela pessoa fez com você lá atrás. Que você não vai conseguir mais esquecer. Aí que vai perturbar mesmo, né? Então, essas regressões não são adequadas. Não devem ser feitas. Mas como os espíritos aqui, Kardec perguntou, podemos ter algumas revelações sobre a nossa existência anterior? Nem sempre. Aquilo que não é para lembrar não vai ser. E o que é para lembrar pode acontecer, sim. Muitos sabem, entretanto, o que foram e o que fizeram. Se lhes fosse permitido dizê-lo abertamente, fariam singulares revelações sobre o passado. Às vezes, essas revelações nos vêm nos sonhos. Ou num déjà vu. Acontece também. Quantas pessoas, às vezes, visitam um lugar que nunca foram? Quem faz um passeio, né, uma viagem bacana. A Europa, ela é um continente que dá muita oportunidade para isso acontecer, porque ela é um velho continente. Nós, com certeza, já passamos por lá. Já vivemos outras experiências em outros continentes do planeta. Nós não estamos aqui desde o início que a gente foi feito por Deus simples e ignorante. Nós temos já uma caminhada longa, milênios aí, que a gente já está reencarnando. E muitas vezes, uma pessoa que vai a um local da Espanha, da Itália, locais, Alemanha, locais onde aconteceram problemas assim sérios na história, né? Aí toda a Europa, todos os países, né? Aí a pessoa vai lá, de repente ela entra num espaço, ela vivencia ali o que ela viveu lá atrás. E que provocou nela o que aí ela associa a doença que ela tem hoje, o problema que ela carrega hoje. Mas isso é tão bem feito, porque é com o auxílio do anjo da guarda, que isso vai se apagar. Ela vai falar, não. Aí pronto, volta à realidade, é como se ela entrasse numa bolha do tempo, vivesse aquilo ali, e logo, logo ela cai na realidade e fala assim, nossa, parece que eu sonhei. Ih, eu tive um sonho estranho, acho que eu dormi aqui. Aí ela conta o sonho, meio assim, né, meio enrolado. Aí, às vezes, mais tarde, é que ela vai relacionar, poxa, eu sonhei com um negócio que tinha a ver até com o que eu sinto hoje. Já começa a ver com outros olhos o problema que ela tem hoje. Então, isso, nem sempre mais quer dizer que pode acontecer. Então, ou é num déjà vu desse aí, ou então nos nossos sonhos. Aqueles sonhos bizarros que a gente acorda, que o cenário não é o cenário que a gente conhece, atitudes que a gente estava fazendo que a gente jamais faria. Aí a gente fala, gente, eu fiquei doida, eu deitei, fiz minha prece, mas sonhei com uma coisa, uma cena bizarra, que eu estava fazendo. Pois é, isso aí é uma reminiscência, é uma oportunidade que os espíritos nos dão da gente lembrar de alguma coisinha, e não do fato inteiro, que possa justificar hoje
o que a gente tem que nos incomode. Então, é muito comum, às vezes a gente sonha com alguém que a gente não gosta da pessoa, que a gente acha que aquela pessoa também não gosta da gente, é uma inimizade só, é um choque fluídico horrível, que a gente não gosta nem de encontrar a pessoa. Às vezes a gente sonha com essa pessoa quando ela viveu com a gente lá atrás. Aí a gente se vê fazendo coisas com ela, que a gente fala, meu Deus, será que o meu consciente, porque eu não gosto dela, quer que eu faça isso com a pessoa? Deus me livre. Não, já fez. Por isso a inimizade hoje, né? Aquele choque fluídico. Então, a doutrina tem, assim, uma explicação clara, óbvia, sem metáfora, né? Sem alegoria, sem nada, para nos explicar, muitas vezes, aquilo que nos incomoda. Algumas pessoas creem ter a vaga lembrança de um passado desconhecido, vislumbrando como a imagem fugitiva de um sonho que em vão se procura deter. Essa ideia não seria uma ilusão? Quer dizer, aquele déjà vu, alguma coisa, ou aquele sonho, não é uma ilusão apenas? Eles dizem, algumas vezes é real, mas nem sempre, né? Mas quase sempre é também uma ilusão contra a qual se deve precaver, pois pode ser o efeito de uma imaginação superexcitada. Então, isso quer dizer, a gente não deve dar tanta importância, a gente não deve fazer mudanças drásticas por causa daquilo que a gente acha que viu, que viveu, que alguém contou, né? Então, a gente tem que ter cuidado, é usar o bom senso. O bom senso é sempre aquilo que deve nortear nossas atividades. Nas existências corpóreas de natureza mais elevada que a nossa, a lembrança das existências anteriores é mais precisa? E eles dizem, sim, à medida que o corpo é menos material, recorda-se melhor. A lembrança do passado é mais clara para aqueles que habitam os mundos de ordem superior. Foi aquilo que a gente falou, o espírito num mundo de ordem superior, ele não tem nenhum problema em lembrar do que ele fez no passado, porque ele sabe que ele está livre de fazer novamente aquilo. Então, não vai lhe causar a menor dor. E assim a gente segue aprendendo com a doutrina que tudo aquilo que às vezes a gente questiona, que a gente se acha injustiçado, que se a gente fosse fazer faria diferente, a gente faria diferente, porque a gente não é Deus, né? A gente não sabe de todas as coisas, de todas as consequências, mas Deus sabe, né? Então, continuemos a estudar a doutrina, fazendo da forma certa. Nós não podemos chegar de taça cheia, sempre admitindo a hipótese da doutrina estar certa e a gente não. Aquele que fala assim, não, eu não acredito em reencarnação. Eu acredito, ontem mesmo eu estava escutando uma entrevista de um escritor que escreveu até um livro a respeito disso, que ele falou que não acredita de jeito nenhum em reencarnação, mas que a gente recebe influência dos nossos ancestrais. É algo que não dá para entender muito bem, não combina muito bem, né? Então, a gente também não... né? Cada um tem seu tempo, sua hora e o lugar aonde essas fichas vão caindo à medida que a gente vai passando pelas nossas dores, sofrimentos, alegrias e felicidades. Então, muita paz para todos. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui dando sequência ao estudo de O Livro dos Espíritos.